matemática não é bicho-papão. Olá meninos, olá meninas, vocês, meus alunos do curso de Pedagogia da UNOeste. E olá você, professor, professora, que quer melhorar sua maneira de ensinar. Este é o canal Como Ensinar Matemática. Hoje vamos falar de resolução de problemas, que é um assunto bem atual e que a gente precisa conversar algumas coisas sobre como fazer isso. Algumas reflexões que a gente tem que fazer logo de início, quando se fala de resolução de problemas, é que como realmente é um problema. O que é realmente um problema? Problema não é um exercício com texto. O que acontece? E até hoje acontece. A gente via isso muito nos livros didáticos e alguns professores com essa prática. Estamos trabalhando na classe, adição, adição, adição. Aí coloca na lousa, problemas de adição. E o livro trazia isso, problemas de adição. Bom, se você já coloca que é o problema de adição, você já está contando o fim da piada, não precisa mais resolver. Você já disse para o aluno qual é o problema, não é? Mesmo quando um livro coloca a ideia de adição, aí coloca lá a explicação e coloca um problema. Não é um problema, né? Ele já sabe, porque já está dentro daquele contexto. Então, problema não é exercício com texto. A única diferença que você faz entre a conta e o problema é colocar um texto antes. Se você já diz qual é a conta que o aluno tem que fazer, deixou de ser problema. O problema ele tem que ser questionador, desafiante, levar o aluno a querer resolver, né? Então, para que a gente faça isso com o aluno, ele tem que ser contextualizado, interessante, dentro do universo do aluno. Então, eu vou usar coisas do cotidiano do aluno e tudo pode virar um problema. Se eu tenho uma festa de aniversário, eu tenho milhões de coisas ali que podem virar problema. Né? Quantos doces, quantos salgados, quantas pessoas, o que cada um comeu, quantos salgados comeram, quantos sobraram. Vou guardar em tantas caixas, como é que eu vou dividir isso? Eu tenho uma riqueza de situações e que eu posso aproveitar. Então, quanto mais eu colocar isso no meu cotidiano, melhor vai ser. Tá? Então, não dá para a gente ficar classificando e contando para o aluno do que é aquele problema. Outra coisa, não existe palavra mágica, nem palavra-chave dentro do problema. Ah, meus alunos não erram o problema, porque eu ensino a usar as palavrinhas-chave, as palavrinhas mágicas. Eles grifam as palavrinhas mágicas dentro do problema, as palavrinhas-chave. Não existe isso. E eu já vi escola que faz cartaz e pendura na parede. Palavras de adição. Juntar, acrescentar, comprar, ganhar. Palavras de subtração. Tirar, perder, emprestar, doar. Não dá certo. Eu te pergunto, se eu tiver um problema assim, ganhei 18 lápis e fiquei com 24. Quantos lápis eu tinha? Como é que eu vou resolver isso? Aí o aluno faz o quê? Tá lá o cartaz pendurado na parede. Ganhei é adição. Ele circula a palavra ganhei e faz o quê? Soma 18 com 24. E a gente sabe que não é isso. O meu problema aqui vai ser com uma subtração. Eu vou resolver esse problema com uma subtração. Aí o aluno soma, porque lá no cartaz está dizendo que ganhei é uma adição. E o que o professor fala? Meu aluno não sabe interpretar problema. Lógico que ele não sabe. Você ensinou a ele a encontrar palavras que estão descontextualizadas. Você ensinou ele a fazer isso. A culpa não é do aluno, não. A culpa é do cartaz que está pregado lá na parede, levando o aluno a um erro. Tá? Então, cuidado com o que a gente está fazendo. Palavrinha mágica não existe jeitinho para resolver problema. A única coisa que faz o aluno realmente conseguir resolver um problema é analisar as informações que ele tem naquele texto e separar o que ele tem do que ele quer saber, localizar a pergunta. Localizar a sua pergunta é o fundamental dentro da interpretação de um texto, de um problema. Se eu não sei o que eu quero procurar, eu não sei como é que eu vou achar. Então, localizar a pergunta, o que é que eu quero saber?
A partir do que eu quero saber, é que eu vou conseguir saber como eu vou chegar lá. Qual o raciocínio que eu vou fazer. Ok? Bom, então eu trouxe aqui para vocês um quadro comparativo de como as situações de problema aparecem nos livros didáticos, nos campos conceituais de Verneau e na Base Nacional Comum Curricular. Nos livros didáticos, aparece a ideia separada, a ideia de adição e a ideia de subtração. Os campos conceituais de Verneau faz um estudo onde ele fala uma coisa bem legal. Ele diz que adição e subtração estão muito ligados, né? Nós acabamos de ver a ideia do problema lá, que eu ganhei os 18 lápis, mas a resolução é uma subtração. Então, eu não consigo separar adição de subtração, elas estão muito ligadas. Então, Verneau coloca como campo aditivo, adição e subtração. A Base Nacional Comum Curricular traz também de uma maneira agrupada, adição e subtração. Quando ela fala de problemas, ela fala de uma maneira geral, adição e subtração. Os nomes vão ter algumas alterações, mas a gente vai ver que é a mesma coisa, não muda grande coisa. Então, nos livros didáticos aparece juntar, para Verneau, composição, e na Base Nacional, juntar. No livro didático, acrescentar, para Verneau, transformação, e ele vai falar de transformação positiva ou negativa, uma transformação positiva quando eu vou fazer uma adição, e uma transformação negativa quando eu tenho que fazer uma subtração. E a Base Nacional também vai falar em acrescentar. Aí o livro didático separa em subtração com a ideia de retirar. E aqui também a Base Nacional fala em retirar. O livro didático fala em completar, a base também em completar, o livro comparar e comparar. Verneau coloca tudo como composição, transformação e comparação. E aí ele traz a transformação composta. O que é a transformação composta? É quando várias situações aparecem no mesmo problema. Essa transformação composta pode incluir, inclusive, multiplicação e divisão junto com adição e subtração. Tá? E aqui na transformação, ele coloca tanto para uma transformação positiva como negativa numa adição ou subtração. O que a gente consegue concluir é que o nome vai mudando, mas a maneira de resolver o problema é a mesma. Tá? Vamos subir um pouquinho aqui para a gente ver o campo multiplicativo. Então, os livros didáticos vão trazer multiplicação e divisão. Verneau, somente o campo multiplicativo, com a ideia de multiplicação e divisão. E a Base Nacional também junto, multiplicação e divisão. Lembrando que até o 5º ano aparece o X e a divisão com o tracinho no meio. Tá? Só a partir do 6º ano é que a multiplicação vira um ponto e a divisão perde esse tracinho do meio, ficando só os 2 pontos. Então, aqui, adição de parcelas iguais na multiplicação. Verneau e alguns outros teóricos também vão falar que não tem essa ideia de adição de parcelas iguais, que a multiplicação não parte dessa ideia. Eu não concordo. Eu acho sim que a multiplicação parte da adição de parcelas iguais. A construção da tabuada é exatamente isso. Você vai somando grupos iguais. Então, 2 vezes 3, 2 grupos de 3. 3 vezes 3, 3 grupos de 3. Eu vou colocando uma parcela a mais, sempre igual, para formar a minha tabuada e a minha multiplicação. Eu não concordo e a Base Nacional Comum Curricular também não concorda, porque ela traz adição de parcelas iguais, tá? Mas a gente não vai entrar aqui nessa discussão, não. Isso aqui fica para um outro debate. Proporção. Verneau traz a ideia de proporcionalidade, só muda o nome, e a base traz como dobro, metade e proporção, tudo englobado. Verneau traz como a ideia de comparação, né, que os livros didáticos traziam como a ideia de adição, mas aqui a ideia de comparação aparece na multiplicação,
como dobro, metade, tá? Então, o Vernon coloca como comparação quando aparecem essas palavras de dobro, metade, triplo. Multiplicação, organização retangular, que aqui fica como configuração retangular, e aqui também como configuração retangular. A multiplicação, raciocínio combinatório, campo multiplicativo, ideia de combinatória, e aqui na base ela nem fala do raciocínio combinatório. Acho que foi algum deslize aí, porque na base eu não encontrei menção a isso. Mas é lógico que é uma coisa que tem que aparecer. Depois, a ideia da divisão vai aparecer como repartição, e a base nacional vai falar de repartição e vai falar de contagens de agrupamentos possíveis. Dentro de contagem, agrupamentos possíveis. Nada mais é do que você repartir em grupos. É a divisão. Né? O que você faz quando você divide? Reparte em grupos iguais. A contagem de agrupamentos possíveis. E aqui na divisão, comparação ou medida, e aqui simplesmente medida. Tá? Então, esse quadro comparativo, por que eu coloquei ele aqui? Porque é legal a gente ver que os nomes mudam, mas que a ideia continua a mesma. Para o aluno, o jeito de responder esse problema não faz muita diferença que nome esse problema tem. O que interessa é que ele consiga fazer uma modelagem desse problema para que ele consiga resolver. Tá? E aí, na aula que vem, a gente vai ver como fazer essa modelagem desse problema, ok? Então, por enquanto, ficamos aqui, falamos sobre a resolução de problemas, os nomes que aparecem, e na aula que vem a gente começa a parte prática, na parte de problemas com adição e subtração. Até a próxima aula, beijo, espero vocês lá. Matemática não é bicho papão.